Bom, pessoal, a gente está aqui agora para a fase final do nosso treinamento e nesses dois últimos vídeos, que compõem esse tópico, a gente vai dar uma visão geral dos processos de apuração e de consultoria dentro do sistema, ok? Será uma visão geral apenas, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, vocês vão ver até porque isso não é de fato até necessário. A gente vai, só essa visão geral já vai dar para vocês a base para executar esses processos. O processo de apuração é muito similar ao processo de avaliação, basicamente idêntico, e a gente tem o processo de consultoria que difere bastante, e principalmente porque a consultoria é um processo um pouco mais livre, né, mais solto, ele não é tão amarrado quanto o processo de avaliação. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o processo de apuração e no vídeo seguinte a gente vai falar sobre o processo de consultoria, ok? Para a gente criar um processo de avaliação, então, a gente vem da mesma forma do processo de, de, de avaliação, né, como a gente tinha feito anteriormente. Então, a apuração e a consultoria, elas trabalham da mesma forma no início. A gente vem aqui com esse processo, pode digitar auditoria, o AIG, qualquer coisa assim, e esse processo, auditoria, o AIG, auditoria. Selecionou esse processo, a gente tem aqui o IN3, o MOT, ok? Um guiazinho. E aqui a gente vai ter a separação dos três tipos. Então, vamos chamar aqui de teste YG, apuração, ok? Unidade auditada, qual a unidade que vai receber o meu trabalho? Nós estamos colocando aqui essa unidade de teste, unidade geral de treinamento, localidade Brasília. Para a gente aqui, se for uma unidade que só funciona aí, não faz muito sentido, mas tem muitas UAGs, né, que tem diversas unidades, né, espalhadas ao longo do país. Então a gente acha aqui Brasília. E aqui a gente seleciona consultoria, avaliação e apuração. No caso, apuração. Origem da demanda, nesse caso a gente não vai usar, né, seleção baseada em risco, provavelmente. Normalmente a origem de uma demanda de apuração é a alta gestão, por alguma suspeita, alguma questão lá que eles têm, algum indicativo. Órgãos de controle, seja o TCU, órgãos de defesa do Estado, como o Ministério Público, sociedade, uma denúncia, né, alguma coisa nesse sentido, ou outros. Então, a gente vai navegar normalmente nesse campozinho aqui, né, nessa esfera aqui, desses tipos. Vou selecionar aqui um órgão de defesa do Estado. Isso não muda o fluxo, ok? É só uma informação gerencial de onde partiu aquele pedido. Anexo da auditoria. A gente viu que na avaliação a gente usa muito pouco isso aqui, não faz muito sentido, né? Uma avaliação baseada em risco de ter um anexo com algumas informações. Mas nesse caso aqui da apuração, isso é bastante relevante, porque você recebe normalmente um pedido de avaliação, você recebe um comunicado lá, um processo do Ministério Público, enfim, uma manifestação de alguém, né, que mandou um e-mail, uma informação. E também a gente normalmente tem uma análise preliminar, uma apuração, uma análise de admissibilidade, vamos dizer assim, onde a unidade avalia se aquela denúncia tem os mínimos elementos, né, para possibilitar uma apuração, se tem um objeto relevante, enfim. Então essas informações elas vão ser muito úteis para o auditor, porque ele vai utilizar isso para conhecer, né, exatamente o objeto da denúncia, saber do que se trata e direcionar os testes que ele precisa fazer. Então eu vou selecionar aqui um arquivo qualquer que não tem nada a ver com isso, tá? Só para um exemplo aqui, mas seria, né, o ofício, uma informação que tem aí com aquele objeto da denúncia, alguma apuração ou análise de admissibilidade feito. Objeto da auditoria, vou colocar aqui um teste, mas seria apurar a denúncia, processo número tal, né, sobre supostos desvios, aonde, tal, X. Entregas e produtos esperados a mesma coisa, então apurar se houve prejuízo em alguma coisa, verificar se está havendo vazamento aí de tal informação, dado, sei lá, enfim. O que você espera entregar, né, uma apuração daquela consulta. Dados gerenciais, a gente tem as unidades envolvidas, já falei com você sobre isso na avaliação, repito aqui, são unidades da OAIG. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha estrutura que a gente carregou aqui, eu tenho
cabe o AIG, né, que a gente está usando, a subunidade 1 e a subunidade 2. Se eu colocar a subunidade 2, as pessoas lotadas na subunidade 2 vão ver esse trabalho, que estão na 1 não vão ver. Vice-versa, a mesma coisa. Se eu ponho na superior, nenhuma das duas vem. Se eu ponho em qualquer uma delas, a superior, né, elas estão vinculadas à superior, elas vêm. Então, é uma questão de acompanhamento, eventualmente isso é muito necessário. Por exemplo, Brasília, eu tenho uma área de saúde aqui e tem uma regional em cada estado. Então, Minas Gerais vai executar um trabalho da área de saúde. Normalmente, a regional de Minas e a área de saúde aqui da CGU vão estar acompanhando esse trabalho. Então, a gente anota as duas unidades para que elas possam ter esse acompanhamento. Se você só marcar subunidade 1, que é a sua, por exemplo, a 2 não vai ver, nem vai saber que existe esse trabalho. Então, essa é a ideia, ok? Vou colocar aqui nesse aqui. Supervisor, coordenador e equipe, lembrando que a gente já falou, vou colocar todos aqui a mesma pessoa, só para facilitar o nosso treinamento, mas a gente normalmente não vai fazer isso, principalmente supervisor. Supervisor não pode ser um servidor que esteja na equipe de auditoria, ok? Ele precisa ser alguém que esteja de fora para ele poder fazer aquela avaliação mais isenta. E alguém que seja delegado, né, pela unidade de auditoria com esse poder de aprovação. Alguns dados gerenciais, a duração, um HH total estimado, tá? Isso aqui é quando se pretende alocar nesse trabalho, se precisar de algum recurso financeiro adicional, data de início e de fim. Também aqui a gente está falando de previsão, então eu pretendo fazer isso, entregar tal data, um mês depois, alguma coisa assim. E a gente fez aqui o cadastro do nosso projeto, ok? Salvamos esse projeto. Ele fica no status em edição ainda, ou seja, alguém pode vir aqui, editar, mudar, mexer e tal. O que acontece com o status em edição? Ele está lá, ele é uma ideia, ele é uma proposta, ele é uma lista dos desejos, ok? Um dia, quem sabe. À medida quando esse projeto é aprovado, ok, ele vai ser realizado, ele vai ser executado naquele prazo ou provavelmente naquele cronograma ali que foi definido, tá? Então, qualquer pessoa da equipe pode pegar esse projeto, editar, pode pegar esse projeto e solicitar uma autorização. Quem vai autorizar? Supervisor da unidade. Quem é supervisor da unidade? O chefe da UAG ou pessoas por ele designadas. Então, essa pessoa vai aprovar. Como eu sou aqui também supervisor da unidade, eu já posso pular a etapa e eu vou direto a quem autorizar. Ao autorizar, esse projeto fica pronto para poder ser executado no momento que se achar adequado. E no momento que se achar adequado, ok? Um supervisor também vai vir aqui e vai iniciar a execução. Ao iniciar a execução, o sistema demora um pouquinho, porque ele vai aqui construir as subetapas. Então, ele está gerando aqui, fazendo o processamento das subetapas, criando aqueles fluxos todos que vocês já conhecem, ok? E inicia, então, o processo. Iniciada a execução, né, são criadas as subetapas, e vocês vão ver aparecendo aqui as 7, ok? As 7 tarefinhas. Aqui no menu principal a gente tem a mesma coisa, documento, né, e por aí vai. Veja bem, o que acontece aqui? Na apuração, nós temos, são geradas as 7 fases. Você vê que os nomes são a mesma coisa, salvo o primeiro, que em vez de ficar... Ele até aqui é igual, mas aqui fica apuração preliminar, ok? Uma mudança pequena de nome, mas no fundo é praticamente a mesma coisa. Vamos lá. E aqui está a maior diferença, tá? Eu falei que é praticamente a mesma coisa, e de fato a ideia é a mesma, a lógica é a mesma, mas o resto é idêntico, ok? Aqui a gente tem alguma diferença, mas ela é muito sutil. Entrando na apuração preliminar, a gente aperta aqui o play, ok? Quem pode apertar o play das subetapas? Qualquer pessoa da equipe de auditoria, ok? Salvando essa etapa, ok? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vamos correr aqui para ficar mais fácil, mais rápido.
Primeira coisa, nós temos aqui modelos, guia rápido de auditoria, o modelo de apuração preliminar. O que é esse modelo de apuração preliminar? Eu vou tratar ele aqui, deixa eu achar aqui. Ó. Aqui. Modelo de apuração preliminar. Esse modelo, ele tem essas informações aqui, ó. É igual, muito parecido com aquela análise preliminar. Informação do objeto, alguma informação aqui sobre a denúncia, ele vai pedir aqui em algum momento, uma análise conclusiva, se deve mesmo, o que vai ser, né, quais são os pontos principais. Então, isso aqui é onde o auditor vai, ele vai trazer informações básicas sobre aquele objeto. Ele vai pegar aquela informação da denúncia, ele vai explorar um pouquinho aquilo ali, vai conversar, vai entender o objeto, vai entender mais ou menos o que aconteceu na denúncia e ele vai fazer aqui a apuração preliminar. Isso aqui é só um roteiro, gente, é só uma ideia para o auditor ter um caminho a seguir. O importante é que ele não vá fazer uma auditoria sem conhecer de fato o que é aquela denúncia, o que é aquela apuração que ele está fazendo. E aqui a gente tem também um modelo de matriz de riscos e controles. Eu vou encaminhar para a supervisão, ok? A gente encaminha, edita, a pessoa vai incluir as informações, ok? Eu vou logo aqui para concluir, já que eu tenho todos os perfis. Olha o que ele vai trazer aqui para mim, ó, um asterisco aqui. Então, aquela apuração preliminar, que é aquele entendimento do objeto da denúncia, ok? Ele é obrigatório. Só que, diferentemente da avaliação, aqui na apuração, a matriz de riscos e controles é opcional. Ok? Por quê? Porque a matriz de risco e controle foi feita para você identificar os pontos de maior risco para selecionar os testes de auditoria, né, e as questões de auditoria que vão ser feitas. Normalmente, numa apuração, isso não faz muito sentido, porque a gente está falando em risco, a gente está falando de coisas que aconteceram, né, de problemas que aconteceram. Então, não faz sentido eu ter uma matriz de risco, avaliar controles. Na verdade, o controle já falhou aqui. A gente deixou ele aqui opcional porque pode ser, dependendo do tipo, da complexidade, faça sentido e seja útil para o auditor. Então, ele fica aqui disponível, mas você não tem a obrigatoriedade de uma matriz de riscos, porque a avaliação de riscos, de fato, é a apuração preliminar, onde você avaliou que deve fazer aquele trabalho, né, que precisa fazer algum exame. Ok? Então, basicamente, é essa a diferença. E aí, a gente sobe aqui o arquivo de apuração preliminar e a fase fica pronta para ser concluída. Tá claro? Então, a grande diferença é que na apuração preliminar, a gente não tem uma matriz de riscos obrigatória, não faz sentido requerer essa matriz de riscos. E aqui nesse documento vai ser um entendimento do objeto da denúncia, não da unidade do processo organizacional, ou não necessariamente. Talvez isso também seja importante e vai ajudar no seu processo de apuração. Tá claro? No demais, no resto, as fases funcionam de forma idêntica, ok? Então, a gente terá aqui as subetapas do trabalho, onde a gente vai continuar, vai ter agora uma matriz de planejamento. Na matriz de planejamento eu vou definir os testes que eu vou utilizar, eu vou ter testes na apuração normalmente, eu vou ter uma fase de escopo onde eu vou dizer, porque às vezes a apuração é sobre um processo, você vai pegar, não necessariamente um processo de aquisição, por exemplo, sobre o processo de licitações como um todo, então você vai selecionar alguns processos para verificar. Então, cabe um escopo aqui, você vai colocar a sua amostra, se for o caso, senão você só informa que é o processo X, objeto da denúncia, é ele mesmo. Enfim, você vai trazer essa informação, análise da auditoria, com todos os testes, há evidências, aqui com viés muito mais apuratório, né, de investigação, de realmente verificar se teve, né, o dano ou não, então as evidências precisam ser mais contundentes, e também, né, aquela questão que eu falei, nesse caso de apuração, é menos aquela questão de referência ao processo, onde está aquilo, por vezes vai precisar da cópia mesmo, porque são documentos que demonstram uma fraude, né, algum desvio, então é uma questão mais sensível, precisa de um cuidado maior, normalmente, ok? E todas as demais fases vão funcionar de forma similar. O que pode mudar? Se
Mesmo que seja uma apuração, a gente vai ter relatório preliminar, a gente vai ter solicitação de auditoria. Todavia, quando é o Ministério Público, às vezes tem um processo judicial e ele pede um segredo de justiça. Isso pode acontecer. Se tiver isso, nessa fase de relatório, a gente terá aqui a opção de cancelar, tá? Então ela vai ter um botãozinho de cancelar a fase e você vai dizer, não tem relatório preliminar porque eu não vou comunicar para o gestor essa informação, ela corre em segredo de justiça. Então, quando tiver segredo de justiça, algum segredo que quem vai te informar que existe é o demandante, ok? Então essa fase é eliminada. E a CGU trabalha assim com as unidades também, ou seja, eu só não tenho essa fase de relatório preliminar e a comunicação com o gestor quando há um segredo impetrado por justiça, ok? Nos demais casos ele vai saber, ele vai poder se manifestar, ele deve se manifestar para a gente ter essa informação, esse resultado. E o relatório final, dependendo que o relatório não é para o gestor necessariamente, mas para o órgão demandante. Então, se tiver um segredo de justiça, é só para ele. Se tiver um relatório final que é para não ter um segredo de justiça, você vai mandar para o executor e vai mandar para o seu demandante. Ok? No mais, a mesma coisa. Aqui os achados de auditoria são registrados, né? Se tiver recomendação, elas vão ser acompanhadas e o processo segue normalmente. Aqui no relatório, no encaminhamento, só lembrando, normalmente você vai mandar para o Ministério Público, se for o caso, né? Para um outro órgão, você não vai mandar via áudio, porque eles não são usuários do sistema. Então, vai ser o registro apenas de um encaminhamento que ocorreu por fora para esses entes. Tá bom? Então, basicamente é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. O processo de apuração ele nasce igualzinho ao processo de avaliação. Há únicas grandes diferenças. Análise preliminar, onde a matriz de riscos não é obrigatória, ok? E ela é mais direcionada ao objeto da denúncia e menos àquele processo de trabalho, embora também possa ou deva, né, ter informação sobre ele. E a fase de relatório, especialmente preliminar, que se houver uma impetração de segredo de justiça, ela não vai acontecer, porque você vai ter que fazer a apuração sem o gestor, né, sem estar se comunicando com ele no sentido de levar o resultado, as informações, aí elas vão direto para o demandante, tá bom? Então era isso, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de consultoria, e o processo de consultoria a gente vai mostrar também, né, como ele funciona. Vai ser um vídeo rápido da mesma forma, só para colocar os passos gerais e informar como eles funcionam. Ok? Grande abraço a todos.